Atos, capítulo 14. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus, e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo-o eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o Evangelho. E estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há nestes, o qual, nos tempos passados, deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando-o os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé,
pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes, por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus, para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Atos, capítulo 14. Os trabalhos missionários de Paulo e de Barnabé continuam em Icônio, encontrando sempre a mesma oposição dos judeus, que eles próprios, incapazes de fazerem a obra, incitam os gentios contra aqueles que a fazem. Mas a oposição não era senão uma razão para os obreiros perseverarem, enquanto se tratasse apenas de oposição. Porém, advertidos a tempo de que estava premeditado um ataque contra eles, fogem para Listra e Derbe, versos 6 a 7. Ali, tendo curado um homem paralítico, atraem o sentimento idólatra desses pobres pagãos, que quiseram oferecer-lhes sacrifícios, julgando-os deuses. Então os apóstolos, tendo ouvido isto, cheios de horror e fiéis ao testemunho do seu Deus, demovem a multidão do seu erro, com aquela energia que dá o poder do Espírito Santo. Mas também em Listra os judeus perseguem os apóstolos. Note-se aqui que, se não nos quisermos aliar à idolatria do coração humano e aceitar sermos exaltados pelos homens, o poder do testemunho que estes admiraram no princípio, enquanto pensaram poder elevar o homem e dar-lhe importância, se ele aceitasse as suas lisonjas, torna-se numa fonte de ódio para o coração. Os judeus põem este ódio em movimento e excitam o povo a tal ponto que, tendo apedrejado a Paulo, o deixam por morto. Mas Paulo levanta-se, entra na cidade, fica ali mais um dia, partindo no dia seguinte com Barnabé para Derbe. Em seguida, os dois apóstolos visitam de novo juntas as cidades por onde tinham passado. Em Listra, em Icônio e em Antioquia, confirmam os discípulos na fé e mostram-lhes que era necessário passar pela tribulação para herdarem o reino. Estabelecem-lhes anciãos e, atravessando outras cidades, chegam ao lugar onde tinham desembarcado. Voltam depois a Antioquia, onde tinham sido recomendados a Deus para a obra, e são motivos de grande alegria para os discípulos, anunciando-lhes que a porta da fé estava aberta aos gentios. A narrativa que acabamos de examinar apresenta-nos a primeira missão formal no meio dos gentios, pela qual as igrejas são constituídas, alguns anciãos estabelecidos pelos apóstolos, e a hostilidade claramente manifestada dos judeus contra a graça de Deus, mesmo fora da sua nação e independentemente da sua fé mosaica. Por esta missão, a obra tomou um caráter positivo entre os gentios, e a energia do Espírito Santo desenvolveu-se nesse sentido,
constituindo-os e organizando-os em assembleias, e estabelecendo nelas chefes locais, fora e independentemente da assembleia que se tinha formado em Jerusalém. Porém, dentro em pouco se põe em Antioquia a questão de se saber se o estabelecimento de assembleias entre os gentios, inteiramente independentemente do judaísmo e da autoridade da lei de Moisés, podia ser permitida. Já não se trata da oposição dos judeus, hostis ao Evangelho, mas da beatice daqueles que, tendo abraçado este Evangelho, queriam impor aos gentios convertidos a lei de Moisés. Mas a graça de Deus provê ainda mais esta dificuldade, como vamos ver no capítulo seguinte. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.